Olha só, gente, a Justiça do Equador aprovou a dissolução do Congresso feita pelo presidente Guillermo Lasso. O Tribunal Constitucional do Equador rejeitou por unanimidade as ações apresentadas contra a decisão do líder equatoriano, que era alvo de um processo de impeachment por suposto caso de corrupção. A ferramenta classificada como morte cruzada está prevista na Constituição, mas nunca tinha sido usada antes. Foi utilizada por Lasso para dar fim ao processo contra ele, o que permite ficar no poder até a realização de um novo pleito. Quero entender de você, Fábio Piperno, porque você criticou bastante esse assunto antes mesmo da gente chamá-lo numa versão anterior aqui do 3 em 1, e eu quero saber como é que você enxerga essa morte que foi acionada pelo presidente do Equador. Uma forma de golpe. Por quê? Está previsto na Constituição, é verdade, Sim. Mas tem uma sutileza. Isso pode ser adotado em casos de comoção nacional e de crise institucional. Um processo de impeachment é também um processo previsto na Constituição, normal na vida de qualquer país. Então, ele não significa automaticamente uma situação de crise. Significa normalidade institucional. E ele adota isso porque sabia que ia ser cassado. Então, ele adota a morte cruzada como uma forma preventiva para se livrar desse processo. Segré. Então, tá na lei, mas foi um mau uso da lei. Eu chamei o Segré porque enquanto você falava, ele mencionava, ele não. O que foi, Segré? Por que está te intrigando na fala do Piperno? Não, um pedido de impeachment é uma crise institucional. Você olhe por onde você olhar, é uma crise institucional. É, Piperno. Aí não tem como, estamos normal. Veja, o presidente vai ser destituído, está tudo bem. Ninguém está falando em ruptura, você está falando de uma votação prevista na lei. Tá, e aí vamos à questão. Quando tem, e de fato é previsto, na maioria das constituições, menos nas ditaduras, a possibilidade do impeachment, aí você precisa avaliar o motivo desse em particular. E não tenho nada nem a favor nem contra de Lasso, hein? Sim. Não, nada. A composição do Congresso era prioritariamente correísta, ou seja, do presidente que já foi presidente do Equador, foi processado, foi sentenciado, mas ele continua controlando o Congresso. Por que era esse pedido de impeachment? Por um contrato assinado num governo que não era do Lasso. Sim. Então o Lasso falava, vocês estão querendo me incriminar por uma questão claramente para me tirar sem um argumento. Tanto é isso que a própria Assembleia Constitutiva, ou seja, a Corte Suprema, para dizer em nome melhor, ele ratifica que o Lasso estava certo. E nesse momento, além disso, o Exército, as Forças Armadas indicaram, se a Corte Suprema está dizendo que vale, eu não vou me involucrar. Se tivesse se involucrado as Forças Armadas, estaria de acordo com o Piperno, dizendo, peraí, a Corte disse que não, o Congresso disse que não, eu, Lasso, digo que sim, e as Forças Armadas me apoiam, contrariando a Corte. Aí estaria de acordo. Mas seria um golpe. Aí seria um golpe. Mas não é o caso, está ratificado pela Corte Suprema. O que foi, Piperno, que você está olhando assim para o Segré? Não, as Forças Armadas, elas não tomaram atitude nenhuma porque elas são leais ao presidente. A Constituição, a Corte Suprema falou que a Corte está de acordo. As Forças Armadas estão... Agora, é um risco também, Evandro, porque dia 22 de agosto vai ser a primeira volta. A dúvida é se o Lasso vai se apresentar. Ele não precisa ainda estar ratificado como candidato. E aí vai ter que resolver o povo equatoriano se ratifica uma ideia mais à direita com Lasso ou quem se candidatar, ou volta a questão do Correia, o corrupto que não pode sair. Lasso tem 80% de impopularidade. Exatamente, tem só 20% de aceitação lá no país. Gani. Olha, ele usou de um dispositivo constitucional, então não dá para dizer que foi um golpe. Está previsto na Constituição. Vou fazer um paralelo aqui, mas esse dispositivo no Brasil, ele foi montado para não ser utilizado. Doutor Ives Gandra, uma vez eu perguntei para ele, em relação ao 142, eu perguntei. Só ele? Não, ele disse o seguinte, o 142 foi feito para não ser utilizado, de tal maneira que seria uma crise tão grande institucional que aí ele seria utilizado só nesse caso. Mas
com todas as outras exceções, é para os poderes darem um jeito de se entender de alguma forma. Não sei se é o caso lá no Equador. Do Equador, aliás, o artigo é 148. Está muito pertinho do nosso. Quer dizer, os golpistas, eles se aproximam nisso. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero saber de você, Segré, se esse tipo de estratégia de um presidente equatoriano pode reverberar também para outros países, inclusive aqui para o Brasil. Hoje não vejo. Porque são questões diferentes. O pedido, o argumento do Congresso para esse processo de impeachment era um contrato assinado no governo anterior. Do ponto de vista lógico, não tem sustento nenhum. Mas como tinha maioria opositora ao presidente Lasso, foi utilizado. E aí a Corte Suprema de Justiça falou, não, está certo, pode ser utilizada essa morte cruzada e vale. E é o que está aí.